Fala galera, beleza? Aqui é o professor João Marcos, a gente está aqui no projeto do Educasd. Tem sido um prazer muito grande trabalhar com vocês. A gente falou bastante sobre movimentos lineares, movimento uniforme, uniformemente variado, queda livre, enfim, a gente conversou bastante e a gente já está alguns passos à frente lá de onde a gente começou. Bem, nós vamos conversar hoje sobre movimento circular. E eu sempre falo com vocês, vamos construir o nosso raciocínio juntos. Olha só, até agora, como que a gente raciocinava? Eu tenho um objeto, seja ele qual for, por exemplo, um carro numa rodovia. E esse objeto, esse corpo, ele acelera ou desacelera de maneira linear. Então, por exemplo, a bola caindo, o carro acelerando, o avião decolando, são sempre movimentos lineares. Mas na natureza, na vida, no nosso dia a dia, nem tudo é linear. Como que um carro faz uma curva? Como que nós, andando dentro de casa, a gente contorna um móvel? Como que uma bola correndo dentro de uma valeta, por exemplo, como que ela contorna, como que as coisas acontecem? E agora, vamos junto, vamos raciocinar junto. Olha só. Lembra que eu falei com vocês que a aceleração é a grandeza capaz de alterar a velocidade? A aceleração é a grandeza que altera a velocidade. A aceleração altera a velocidade, seja em módulo, ou seja, o seu valor, seja em direção e sentido. Até agora, tudo que a gente conversou, a aceleração estava sempre no mesmo sentido da velocidade, seja a favor ou contra, em direções opostas, mas sempre no mesmo sentido. O que aconteceria se a gente tivesse um determinado corpo e a aceleração, ao invés de puxar esse corpo para frente ou para trás, puxasse esse corpo para o lado, por exemplo, para o lado? Eita, como assim? Aí ferrou, calma, olha só. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o domador de cavalo lá. Domador de cavalo, puxa na memória, pesquisa no YouTube. Você tem um círculo redondo de madeira, o cavalo está lá bravo e tal. O cara amarra uma corda, geralmente na cabeça do cavalo, e esse cavalo vai correndo e o camarada vai puxando esse cavalo para o centro. Olha só, o animal está correndo, ele está aplicando uma força, puxando ele para o centro. O que essa pessoa está fazendo? É o sentido de aceleração. A gente tem um objeto, nesse caso o cavalo, que está em movimento, e a direção do movimento é alterada. Nesse caso, puxada para o centro. É isso que acontece também quando um carro faz uma curva. Vamos lá, vamos pensar junto. O carro está reto, se deslocando. Quando o motorista vira o volante, as rodas viram. Nesse momento, a força de atrito do carro com o solo passa a ter uma direção para o centro da curva que o carro está fazendo. Então, o carro vai ser direcionado para o centro da curva que o motorista virou o volante. Fisicamente, o que é isso? É a aceleração alterando a velocidade. Lembra que eu expliquei para vocês? A aceleração altera a velocidade em módulo, direção e sentido. Então, sempre que estiver acontecendo um movimento circular, existe uma aceleração. Normalmente, para o centro. Se o movimento é uniforme, é para o centro. Existem outras aplicações específicas em que não vai ser. Mas, nesse momento, vamos raciocinar para o centro. Beleza? Um outro exemplo. A Terra girando em torno do Sol. A gente pode aproximar esse movimento para um movimento circular. Apesar de ele ser, de certa forma, ovalado, é um movimento circular. Se a Terra está girando em torno do Sol, tem alguma coisa atuando ali que puxa esse corpo para o centro. Nesse caso, uma força de natureza gravitacional. As massas se atraem. Então, olha só. Aceleração alterando o movimento. Beleza? Então, antes a gente tinha sempre a velocidade e a aceleração com vetores paralelos, seja contra ou a favor do movimento. A partir de agora, a gente vai ter a aceleração
no caso do movimento circular, para o centro. Se a gente tem a aceleração para o centro e a velocidade sempre à frente, a gente tem um ângulo de 90 graus entre esses dois vetores. A gente fala que essa velocidade ela é tangencial. Se você puxar no raciocínio lá de geometria, esse vetor está sempre tangenciando a trajetória circular. Beleza? Nesse ponto, velocidade tangente, aceleração para o centro. E nesse ponto, velocidade tangente, aceleração para o centro. Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Sempre velocidade tangente e aceleração para o centro num movimento circular uniforme. Beleza? Vamos junto? Então, olha só. A gente chama essa velocidade do movimento circular de velocidade escalar. Tá bom? E esse movimento só é circular uniforme porque a velocidade escalar é constante. Um exemplo claro, fácil de enxergar, de um objeto que tem uma velocidade escalar constante. Ponteiro de minuto ou ponteiro de hora de um relógio. A velocidade, claro que ele vai aos poucos, né? Mas se a gente considerar um movimento contínuo, ele sempre demora, no caso dos ponteiros do minuto, 1 hora. 1 hora. 1 hora. E aí a gente já chega num próximo passo do raciocínio. Esse movimento é periódico. O que é um movimento periódico? De tempos em tempos ele se repete. Mais uma vez no exemplo do ponteiro dos minutos. A gente dá o start, ele está no zero. 1 hora depois, ele volta no zero. Esse movimento vai se repetir. 1 hora depois, volta no zero. Volta no zero. É um movimento periódico, tá bom? Aceleração centrípeta. Para o centro. Por quê? É uma aceleração específica, uma aceleração centrípeta, que aponta para o centro, do movimento circular. Aqui, esse T, eu não expliquei para vocês que o movimento circular é periódico, ele não se repete. Então, o tempo específico que ele demora para se repetir, a gente chama de tesão. É o período. Tá bom? Período é o tempo necessário para que ele se repita. Nesse caso, 1 volta. Tá bom? Se a gente explanar, se a gente abrir um pouco esse raciocínio, o período em outros momentos da física é o tempo necessário para que qualquer coisa se repita, não só o movimento circular. Nesse momento, é o tempo de 1 volta, porque 1 volta é o movimento repetitivo, tá bom? Frequência. Olha só, o conceito de frequência, ele vai aparecer, quando a gente olha matematicamente, ele parece um pouco complexo, mas não é. A frequência é o número de voltas em um determinado tempo. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, o relógio dá, aliás, o ponteiro dos minutos dá 24 voltas em um dia. Beleza? Número de voltas em um determinado tempo. O motor de um carro, em um determinado momento, dá 5.000 voltas, 5.000 giros em 1 minuto. E assim vai sucessivamente. A Terra dá 1 volta em um dia. Essa é a frequência com que esse fenômeno acontece. Então, é o número de voltas em um determinado tempo. Se a gente aplicar esse raciocínio para 1 volta, eu vou ter 1 volta sobre o tempo que gasta para dar 1 volta. Eu não expliquei para vocês que o tempo de 1 volta eu não chamo período? Por isso que frequência é 1 sobre período. 1 volta sobre o tempo necessário para se dar 1 volta. Beleza? Guarda isso aqui. Não é fórmula, vale a pena raciocinar. Quanto mais coisa decorar, pior. Raciocina. Beleza?
Aqui a gente vai ter as unidades de frequência. As unidades de frequência. Hertz e RPM. Hertz é o seguinte, os físicos ficaram com preguiça de chamar de 1 sobre segundo. Imagina só que um determinado objeto dá uma volta em 1 segundo. Aqui não ficaria uma volta dividido por segundo? Só que 1 é adimensional. Então eu ficaria 1 sobre segundo. Só que isso é um negócio estranho. Então esse cientista aqui, esse Hertz, batizou de segundo a menos 1, que é 1 sobre segundo, de Hertz. Beleza? Então a medida do movimento circular padrão é o Hertz. Uma volta por segundo. 1 sobre 1 segundo. Se eu dou uma volta em 1 segundo, quantas voltas eu dou em 1 minuto? Ó, aqui eu não vou enrolar muito. 60, beleza? 1 minuto tem 60 segundos. Se eu dou uma volta em 1 segundo, em 1 minuto eu dou 60 voltas. Então, de Hertz para RPM, eu multiplico por 60. De RPM para Hertz, eu divido por 60. Beleza? Estamos juntos? Pode parecer difícil, mas não é. De acordo com que a gente vai construindo o raciocínio, tudo clareia, tudo fica mais fácil. Tá bom? Então vamos lá. Velocidade escalar e velocidade angular. Lembra que a gente já aprendeu que velocidade não é ΔS sobre ΔT? Imaginem só um objeto nessa trajetória circular. Vamos pôr, por exemplo, imagina uma pista de corrida em que o carro corra uma trajetória circular. Se eu pegar essa trajetória como se fosse um barbante, arrebento ela aqui e estico, eu vou ter toda a distância que esse carro percorre, em metros, beleza? Apesar de ser uma trajetória circular, ele percorre uma trajetória em metros. Se você puxar isso na memória lá de geometria e tal, a gente chama isso de perímetro. É o perímetro do círculo. Então olha só, a distância que esse corpo, esse objeto percorre ao dar uma volta é a distância de um círculo, 2πr. Aqui está o raio do meu círculo. Dividido pelo tempo necessário para dar uma volta. Qual que é o tempo necessário para dar uma volta? Eu já expliquei aqui para vocês. Está aqui, ó, período. Beleza? Então, qual que é a velocidade a velocidade escalar de um movimento circular? É a distância que ele percorre em uma volta, dividido pelo tempo necessário para dar uma volta. Beleza? 2πr sobre t. Porém, eu não falei para vocês que frequência é 1 sobre t? Eu posso substituir, ó. Se não tem nada aqui, está multiplicando 1. Beleza? Eu posso dizer que isso aqui é igual a 2πr f. 2πr vezes a frequência é a velocidade escalar de um corpo num determinado movimento circular. Beleza. Agora imaginem um ponteiro de relógio. Ele percorre uma determinada fração do círculo. Além de percorrer, além da ponta do relógio percorrer uma determinada distância, ele varre um determinado ângulo. Ele varre um determinado ângulo de abertura entre o movimento inicial e o momento inicial e o momento final. Eu vou chamar essa variação de ângulo de Δθ, beleza? Então a minha velocidade angular agora é o mesmo raciocínio, só que ao invés de calcular um deslocamento em metros, um deslocamento linear, eu vou colocar um deslocamento angular. E aqui vem uma letrinha nova. Isso aqui é W, professor? Não, isso não é W, isso é uma letra grega, beleza? Vai ser Δθ sobre ΔT.
Alguns livros usam ΔΦ, é uma outra letra grega. Mas o raciocínio é o mesmo, tá bom? A variação desse ângulo sobre o tempo que ele demora. Vamos aplicar essa equação agora para uma volta completa. Em ângulo, qual que é a distância angular de uma volta completa? Eu começo aqui, 0. 0, 0, 90, 180, 360 graus. Eu tenho uma volta completa, beleza? Porém, no entanto, todavia, contudo, 360 graus é igual a 2π radiano. O que é isso, professor? É só uma unidade de medida. 360 graus é igual a 2π radiano. Esse radiano é uma unidade de medida. Não esquenta com isso. Assume e raciocina dessa forma. 2π radiano. Então eu vou ter aqui 2π é igual a 2π dividido por t é o tempo necessário para dar uma volta completa. Beleza? Vou fazer o mesmo raciocínio. 1 sobre t é igual a frequência. Eu vou ter isso aqui, ó, 2π f. Essa é a minha velocidade angular. Qual a unidade da velocidade escalar? Normal, metros por segundo. E aqui eu vou ter o quê? Eu não falei para você que isso aqui é 2π radiano? Eu vou ter radiano por segundo. Beleza? Parece difícil, mas construindo um raciocínio devagar, a gente se entende. E aqui a gente tem uma coisa que é o ponto-chave de movimento circular. Olha só, qual que é a diferença desse termo para esse termo? É só o R. Aqui eu tenho raio e aqui eu não tenho raio. Então a gente pode trazer a seguinte equação. Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Guardem isso aqui. Isso é extremamente importante. Em diversos momentos na hora de resolver as questões, a questão te dá uma relação de velocidade linear e pede a velocidade angular. E vice-versa. Te dá a velocidade angular e vai pedir a sua velocidade escalar. Tá bom? Vou trazer para vocês no próximo momento a interação de discos de mesma velocidade, angular e linear, e a gente vai passo a passo construindo o raciocínio. Beleza? Fala galera, voltando, nós vamos terminar agora a nossa aula de movimento circular uniforme, estudando as interações entre discos. Geralmente as questões de movimento circular vão cobrar esse assunto e não tem nenhum mistério, vou explicar para vocês. Olha só, todos os exemplos e raciocínios que a gente construiu até agora, eu falava sempre de um corpo, um movimento. O ponteiro do relógio, o carro numa pista, o cavalo rodando, mas os exercícios mais complexos, e geralmente é o que cai, são interações de discos. São interações de dois corpos que estão realizando um movimento circular. Olha só, vamos parar para pensar nesse exemplo aqui. Eu tenho dois discos que estão fixados por uma barra através dos seus eixos, né? Então essa barra passa pelos eixos desses dois discos. O disco 1 tem um raio menor e o disco 2 tem um raio maior. A partir do momento que essa barra começa a rodar, os dois discos começam a rodar também, beleza? Vamos marcar esse ponto aqui, ó, do momento em que eles começam a rodar. Comecei. Na hora que essa barra der uma volta completa, vocês concordam comigo que os dois discos vão ter dado uma volta junto? No mesmo tempo em que esse ponto e esse ponto parte, eles dão uma volta junto. Então, juntos. Então, olha só, os dois vão ter o mesmo período e os dois vão demorar o mesmo tempo para percorrer 360 graus. Então, a velocidade angular desses dois discos é igual. Os dois discos demoram
o mesmo tempo para percorrer 360 graus. Mas será que a velocidade linear é igual? Com um pouquinho de raciocínio a gente já enxerga que não. Porque olha só, se eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta, a velocidade linear desse disco é maior, porque ele tem um raio maior. Então, enquanto esse ponto percorre, por exemplo, 1 metro, esse camarada aqui vai percorrer 1,5, 2, depende do raio. O ponto extremo desse disco tem maior velocidade que esse disco. E a gente enxerga isso aqui, ó. Olhando de cima esses dois discos, a gente enxerga que o raio 2 é maior que o raio 1. Então, se a gente imagina os dois rodando juntos, é evidente que esse camarada aqui tem velocidade linear maior. Ele tem um raio maior. E se a gente olha matematicamente, para que essa equação seja verdadeira, se a minha velocidade angular é constante e o meu raio é maior, com certeza a minha velocidade linear é maior, para que essa equação seja verdadeira. Beleza? Então, o que as questões vão fazer? Elas vão te dar informações de um disco e pedir a informação do outro. Através dessa igualdade, a gente consegue transferir o raciocínio e chegar nas informações desse disco. Só para concluir matematicamente, a velocidade angular dos dois é igual. Então, eu vou ter que velocidade linear de 1 dividido pelo raio de 1 vai ser igual a velocidade linear de 2 dividido pelo raio de 2. Eu simplesmente substituir essa igualdade aqui. Beleza? Outra aplicação do movimento circular uniforme. São dois discos em que eles não têm o mesmo eixo. Os seus centros não estão conectados, mas eles estão conectados através de ou corrente, polia, ou através do contato físico entre esses dois discos. E olha só, aqui geralmente a gente consegue raciocinar com bicicleta. Enquanto esse cara está dando uma volta, esse disco está dando várias, ó. Beleza? Enquanto esse cara está dando uma volta, esse está dando várias. Porque agora, ao contrário dessa situação, esses discos não têm a mesma velocidade angular. Eles têm a mesma velocidade escalar. Eles estão conectados através de uma corrente, de uma polia. Então, a velocidade escalar nesse ponto é igual a esse ponto, é igual a esse ponto, é igual a esse ponto, é igual a esse ponto. O que vai ser diferente neles? A velocidade angular. O mesmo raciocínio vale para o contato físico entre os dois. Enquanto esse disco está dando uma volta, esse está dando várias. Então, nesse momento, velocidade linear de 1 é igual à velocidade linear de 2, diferente daqui. Percebe? Eu vou ter que velocidade angular de 1 vezes o raio de 1 é igual à velocidade angular de 2 vezes o raio de 2. E as questões, elas não vão mostrar para você, meu querido aluno, quando usar qual fórmula. Você vai ter que ler a situação física real e interpretar e aplicar as igualdades. Se for uma situação de um desses tipos, a velocidade linear é igual. Se for uma situação desse tipo, a velocidade angular é igual. E a partir daí, construir o raciocínio. A gente finaliza aqui a parte teórica de movimento circular. Eu vou fazer um exercício com vocês que é bem interessante. E aí a gente finaliza esse assunto. Um menino passeia em um carrossel de raio R. Sua mãe, do lado de fora do carrossel, observa o garoto passar por ela a cada 20 segundos. Determina a velocidade angular do carrossel em radiano por segundo. Fala galera, beleza? Vamos lá, vamos resolver essa questão que, apesar de parecer um pouco nebulosa, é tranquila, vocês vão ver. A questão não dá muita informação para a gente, mas através do fenômeno físico que está acontecendo, a gente tem que construir o nosso raciocínio. Para pensar. Eu tenho uma mãe parada, olhando um carrossel. E essa criança está no carrossel brincando, fazendo movimentos circulares. E a questão dá para a gente a seguinte informação. A cada 20 segundos, essa criança passa pela mãe. Qual que é o sentido disso?
Se a gente enxergar a situação física, a cada 20 segundos o movimento se repete. Olha aí o nosso movimento repetitivo. Olha aí o nosso movimento periódico. A cada 20 segundos, a criança recomeça uma volta. O que eu ensinei para vocês? O que a gente tem conversado? O nome disso é período, olha só. O período desse movimento é 20 segundos. Beleza? E se é um movimento circular, lembra que a gente conversou que a velocidade angular é uma variação em ângulos sobre um determinado tempo? Qual que é a variação angular de uma volta completa? 360 graus. 360 graus ou 2π radiano. Tá bom? Então eu tenho aqui que 2π radiano dividido pelo período é a minha velocidade angular. A questão não deu para a gente o tempo que essa criança dá uma volta completa? Pronto. Pronto, olha só. Então eu vou ter aqui velocidade angular vai ser 2π radiano dividido por o tempo para dar uma volta. 20 segundos. Galera, é só isso. É só isso. Eu vou ter aqui a minha velocidade angular é π sobre 10 radiano por segundo. Aqui vocês têm que ter um pouco de atenção. A questão deixou claro que é a resposta em radiano por segundo. Então, beleza. π por 10, fechou. Mas cuidado, às vezes a questão pode pedir uma outra unidade e aí ela te confunde na hora de substituir o tempo. Segundo, minuto, hora. Beleza? A gente finaliza aqui a aula de hoje. É um assunto de extrema relevância para as provas que vocês vão fazer. Então exercitem bastante, façam bastante exercícios. A gente ainda vai complementar esse assunto com outra aula. Tá bom? Tem sido um grande prazer. Abraço. Até a próxima. Valeu.